Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Allianz Parque ferve com expectativa, como se um motor poderoso estivesse prestes a disparar numa arrancada decisiva. O clima que se sente no ar de oportunidade batendo a porta. Rafael Veiga está de volta à rotina, e o Palmeiras, com todos os seus reforços e estratégias alinhadas, parece pronto para dar o bote definitivo. A narrativa de superação, um meia talentoso que admite o estresse, admite o desconforto, mas mantém o foco no retorno, se funde com a intensidade de investimentos e decisões estratégicas tomadas pela diretoria. Quem acompanha de perto sabe que, em 2025, o Verdão vive um momento de tensão criativa, somando dores físicas, financiamentos robustos e ambição continental. Rafael Veiga, como se saído de um filme de bastidores, confessou o estresse gerado pelas dores no pubis, abrindo o jogo sobre o desgaste físico e mental que vem enfrentando. A pausa obrigatória nas últimas 4 semanas, longe dos gramados, virou um terreno de reflexão e recuperação, e agora ele diz estar bastante motivado para voltar ao campo. Essa motivação, segundo ele próprio, é alimentada não apenas pela necessidade individual de superar a limitação, mas pelo contexto coletivo. O Palmeiras busca peças fundamentais para o sprint final da temporada, e Veiga quer ser uma delas. Nesse ínterim, o clube fez um verdadeiro leilão de reforços e saídas. A janela se encerrou com um expressivo investimento de R$ 248 milhões em 5 contratações, enquanto as vendas renderam R$ 363 milhões. Entre os grandes negócios, destacam-se operações com Benfica, Chelsea, Bragantino e Almería, peças que alimentaram o cofre palestrino e também redesenharam o elenco para as decisões que se aproximam. Esse balanço financeiro robusto confere ao Palmeiras uma espécie de poder de fogo que vai além do gramado, é marcado à vista, com cifras que impressionam. Com a Copa Libertadores chegando, as quartas de final se iniciam em 10 de setembro, o clube aproveita a regra que permite até 3 alterações na lista de inscritos para a competição. Carlos Miguel, Jefta e Andrés Pereira são os nomes escolhidos para reforçar o elenco nessa fase decisiva. A inclusão desses atletas representa uma clara demonstração de ambição. O Palmeiras está atento a cada possibilidade, disposto a usar todos os recursos para avançar continentalmente. Enquanto isso, Abel Ferreira retorna à academia de futebol após uma semana na Europa, autorizado pela diretoria. Seu retorno reacende a chama do planejamento tático e da rotina técnica. Abel, sempre meticuloso, agora soma ao seu comando novo fôlego após a passagem pelo velho continente, trazendo impressões, ajustes e novidades que poderão ser decisivos nos próximos jogos. Outro movimento que reverbera internamente é a chegada de Thiago Baroni ao sub-20 do clube. Com 19 anos, o zagueiro ex-Coritiba assinou o contrato com uma multa rescisória de R$ 637 milhões, um escudo contra pedidas imediatas do exterior. É a prova de que, no Palmeiras, olham com cuidado para o futuro, protegendo talentos que podem se transformar em pilares de amanhã. Enquanto os bastidores se agitam, o Brasileirão segue sua toada feroz. O Palmeiras ocupa a 3ª colocação no campeonato, com 43 pontos em 20 jogos, saldo positivo e vitórias que posicionam o time na zona de classificação a Libertadores e em plena disputa pelo título. Flamengo lidera com 47 pontos, Cruzeiro é o segundo com 44. Essa situação coloca o clube na rabeira dos líderes, mas ainda dentro das margens de reação e ambição. A combinação de motivação de um jogador em retorno, investimentos abruptos e mescla entre juventude e experiência criam um ambiente fértil para reviravoltas. Rafael Veiga, depois de suar para se recuperar, agora se prepara para incorporar um modelo de equipe mais robusta, que mescla peças consagradas com novatos que chegam com peso e expectativa. A tensão entre pressão e esperança se espalha por cada setor do clube. A torcida acompanha com olhar atento cada treino, cada corte na lista da Libertadores, cada ajuste tático feito pela comissão técnica de Abel Ferreira é motivo de expectativa e especulação. Afinal, na reta final da temporada, os detalhes pequenos podem virar manchete, e a história pode ser escrita em formato de gol, de momento decisivo ou de virada surpreendente. Nesse contexto,
A recuperação de Rafael Veiga possui uma dupla função, não é apenas física, é também simbólica. Sua volta traz alento à torcida e ao elenco, representa a superação de um processo doloroso e a possibilidade de reencontro com o futebol que sempre encantou. Em campo, pode significar um passe decisivo, um drible inesperado, um chute certeiro, elementos que costumam definir os finais dramaticamente felizes. Os reforços, Carlos Miguel, Jefté e Andréas Pereira não são apenas nomes, são injeções de distintas características que Abel poderá combinar de acordo com o adversário e momento. Cada chegada traz um potencial agrado ao estilo de jogo, seja na armação, na defesa ou no meio-campo. O planejamento estratégico passa a ganhar corpo e consistência. A diretoria, por sua vez, transmite uma sensação de gestão robusta e precisa. Vender por R$ 363 milhões e investir R$ 248 milhões representa não apenas lucratividade, mas também equilíbrio financeiro, algo que muitos clubes dessa envergadura não conseguem somar em uma mesma janela. Comprar bem e vender bem é o mantra que sustenta o projeto esportivo. E o Brasileirão, campo onde se desenha a hegemonia nacional, mantém-se como um termômetro impiedoso. A terceira posição não acomoda, estimula. A diferença de 4 pontos para o líder ainda permite sonhos, e a faixa de perseguição exige entrega máxima. Cada partida ganha peso de final. No fim das contas, esse casamento entre dor, investimento, estratégia e expectativa cria um enredo que pode ser chamado de épico moderna. Um time que se reforma, um meia que se recupera, um técnico que retorna com repertório europeu, e jovens talentos protegidos por cifras milionárias. Tudo convergindo para o que pode ser um dourado sprint de fim de temporada. Sob esse prisma, a narrativa que se constrói não está apenas no campo, está no acerto de contornos, nos bastidores, na gestão e no retorno de quem pode decidir de novo. A torcida vibra, os adversários observam com cautela, e o Palmeiras se prepara para transformar ambição em realidade, sob o comando de Abel Ferreira e com Veiga pronto para escrever mais capítulos importantes. A atmosfera dentro do vestiário do Palmeiras, nos últimos dias, é uma mistura de alívio e foco redobrado. Rafael Veiga, tão identificado com o clube quanto qualquer símbolo da história recente do Verdão, retoma a rotina com um sorriso contido, mas determinado. Seus companheiros reconhecem a importância desse retorno, não apenas como reforço técnico, mas como âncora emocional. A presença de Veiga no grupo eleva o moral, resgata memórias de momentos decisivos e fortalece a confiança coletiva. No campo, Veiga é mais do que um articulador. Ele representa o cérebro da equipe, o maestro do meio-campo. Sua ausência provocou uma mudança drástica na forma de jogar, exigindo adaptações de Abel Ferreira e improvisos nos setores de criação. Agora, com o retorno do camisa 23 se desenhando, o técnico pode reorganizar suas peças com a engrenagem ideal, algo que será crucial na Libertadores e no Brasileirão, onde cada ponto se torna vital. Abel, que voltou de sua passagem pela Europa com uma bagagem estratégica mais rica, já começa a aplicar nuances observadas fora do país. Sua ausência de uma semana foi cuidadosamente planejada, sem abalos no comando técnico, mas com a clara intenção de absorver novos conhecimentos, rever pessoas, estudar metodologias. Essa iniciativa não é novidade para quem conhece o treinador português. Ele vive o futebol de maneira quase acadêmica, e cada viagem vira uma espécie de imersão tática. Com a presença de Carlos Miguel, um goleiro jovem e imponente, o Palmeiras agora ganha mais alternativas para o setor defensivo. Jefté, lateral esquerdo promissor, chega com a incumbência de oferecer profundidade e marcação, enquanto Andréas Pereira, com passagem por grandes clubes da Europa, vem para qualificar a transição e o controle do jogo no meio. São nomes que se somam a um elenco já vitorioso, mas que precisava de sangue novo, de oxigênio para enfrentar os desafios que o segundo semestre promete. O cenário desenhado pela diretoria é de equilíbrio entre presente e futuro. Investimentos robustos em nomes experientes para Libertadores, ao mesmo tempo, proteção a talentos da base como Thiago Baroni, demonstram uma visão de longo prazo. Com uma multa rescisória que beira os R$ 637 milhões, o jovem zagueiro virou um patrimônio blindado, um ativo de peso para os próximos anos. A operação revela que a base do Palmeiras não apenas revela, mas agora também retém.
O planejamento financeiro do clube é digno de destaque. Em tempos onde clubes tradicionais afundam em dívidas e improvisações, o Palmeiras colhe os frutos de uma gestão meticulosa. As saídas que somaram 363 milhões de reais, com destaques como Giovani, Murilo e Luiz Guilherme sendo negociados para clubes de projeção internacional, mostram que a vitrine alviverde segue valorizada. Cada peça vendida foi substituída com critério e agilidade, mantendo o padrão competitivo. Do ponto de vista anímico, a torcida do Palmeiras vive uma fase de emoções intensas. A oscilação nos resultados recentes não abateu o espírito das arquibancadas, que continuam empurrando o time com paixão. A volta de Veiga alimenta esse fervor, como se a esperança estivesse sendo reacendida em meio a uma tempestade. As imagens do meia no campo de treino, tocando na bola e trocando passes, viralizaram entre os torcedores, que agora aguardam ansiosamente sua presença entre os titulares. Dentro de campo, a equipe vem mostrando evolução. Nas últimas 5 rodadas do Brasileirão, foram 4 vitórias e apenas uma derrota, mantendo a média de pontos que permite sonhar com o título. Os reforços ainda estão se integrando, e a ideia é que, até o início das quartas da Libertadores, Abel já tem um esboço claro do time ideal. A vantagem de ter elenco vasto e peças variadas é justamente essa, adaptar-se sem perder competitividade. Veiga, por sua vez, não esconde que viveu momentos difíceis. Em entrevistas recentes, o meia revelou o impacto psicológico de lidar com uma dor persistente e a angústia de ver o time em campo sem poder ajudar. Ele reforçou que o apoio do departamento médico e da comissão técnica foi fundamental para a retomada. Agora, mais do que pronto, ele diz estar faminto por bola, por decisão, por recomeço. A Libertadores sempre teve lugar especial no coração da torcida alviverde. E com a possibilidade real de título novamente, a mobilização já começou. A arena vai pulsar em setembro, e a inclusão dos 3 reforços na lista alimenta o sonho. Para muitos, esse é o momento mais sensível da temporada, ou se ganha fôlego e confiança para o restante do ano, ou a montanha começa a ruir. O momento do clube também reflete fora das 4 linhas. A repercussão dos números da janela de transferências é tema recorrente em programas esportivos e análises econômicas. O Palmeiras, mesmo com vendas expressivas, conseguiu manter seu elenco competitivo e ainda melhorar em setores pontuais. Isso mostra que a filosofia de vender bem, contratar melhor virou mais que um bordão, virou regra. Nos bastidores, Leila Pereira e sua equipe administrativa reforçam que o foco é excelência em todas as áreas. A estrutura da academia de futebol é referência nacional. Os jovens da base treinam ao lado de profissionais com passagens por clubes de elite da Europa. Tudo isso faz parte de um projeto que não visa apenas títulos, mas também formar atletas, expandir a marca e manter a sustentabilidade do clube. Enquanto isso, Abel Ferreira revisita seus esquemas preferidos, o 3-5-2, que usou com sucesso em campanhas anteriores, pode voltar a aparecer com força. A flexibilidade tática será essencial, sobretudo com o calendário apertado e adversários exigentes. A recuperação de Veiga permite que o treinador pense novamente em formações com 2 meias ofensivos, algo que traz mais imprevisibilidade ao setor ofensivo. A chegada de Andréas Pereira, com sua versatilidade e chute de média distância, oferece ao técnico um leque interessante de combinações. Já Carlos Miguel, com sua estatura impressionante, será testado em jogos menores para medir sua consistência antes de possíveis decisões mais pesadas. Jefté, vindo do futebol carioca, deve ser introduzido com cautela, mas a expectativa é que ele cresça dentro do grupo com o tempo. E assim, entre retornos, contratações, recuperação física e sonhos continentais, o Palmeiras de 2025 se redesenha com fôlego renovado. Não há mais espaço para hesitação. A torcida espera, o elenco se molda, o treinador pensa, e os rivais observam. Está tudo preparado para que os próximos capítulos sejam escritos em letras de ouro, ou em suor e sangue, como exige o futebol de verdade. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A pressão que ronda a academia de futebol é proporcional ao tamanho do projeto que se desenha.
Não se trata apenas de encerrar uma temporada com bons resultados, trata-se de consolidar um modelo, uma visão de clube. O retorno de Veiga, a ousadia no mercado, a preservação de joias da base e a constante busca por excelência revelam uma engrenagem que, mesmo quando ameaçada por lesões ou derrotas pontuais, não para de girar. Cada movimento parece parte de um plano meticulosamente desenhado por Abel Ferreira e sua comissão técnica, em sintonia com uma diretoria que aprendeu a não gastar por impulso, mas sim com propósito. A construção de um Palmeiras dominante, equilibrado entre base e experiência, entre resultados imediatos e segurança financeira, não é fruto de sorte, é fruto de gestão. Dentro do vestiário, a conversa é de decisão. Jogadores se olham como irmãos de trincheira. O momento exige mais do que tática, exige entrega, exige mentalidade. Com a chegada da fase aguda da Libertadores, todos sabem que qualquer vacilo pode significar adeus. E com a liderança do Brasileirão ao alcance, cada rodada vira uma batalha pela permanência no topo. Essa intensidade molda um elenco forjado na dor e na glória. Rafael Veiga, que já foi herói em finais passadas, sabe o peso de carregar a 10 nas costas. Ele entende que não há tempo para desculpas, só para ação. Seu retorno aos gramados, depois de semanas tratando da pubalgia, será medido em toques, assistências, inevitavelmente, em gols. Mas mais do que isso, ele volta para ser âncora emocional e liderança técnica de um grupo que precisa de referências sólidas. Enquanto os olhos se voltam para ele, há outros nomes pedindo passagem. Andréas Pereira, que chega com a experiência de Premier League e Flamengo, tem tudo para assumir um papel central. Seu estilo se encaixa com o de Veiga, jogadores pensantes, de boa técnica e leitura de jogo. A expectativa é que, juntos, possam formar uma das duplas mais criativas do futebol brasileiro neste segundo semestre. Carlos Miguel e Jefté também querem deixar suas marcas. O primeiro, goleiro alto, seguro e de boa reposição, chega para desafiar o status quo da meta alviverde. Já Jefté, com seu estilo veloz e agressivo, deve disputar espaço com Piquerez, oferecendo uma nova dinâmica pela esquerda. Ambos estão cientes da pressão que é vestir a camisa do Verdão, mas também sabem que grandes conquistas exigem coragem. Do lado de fora, a torcida vai ensaiando seus gritos para o reencontro com Veiga. O jogo das quartas de final da Libertadores será o palco ideal para esse retorno. Os ingressos evaporaram em poucas horas. A promessa é de um Allianz Parque lotado, pulsando em cada jogada, gritando em cada dividida. A atmosfera criada será, mais uma vez, o 12º jogador e, quem sabe, o diferencial que empurre o time rumo à semifinal. Abel, por sua vez, continua movendo suas peças com precisão cirúrgica. Seu retorno da Europa o reabasteceu de ideias, e o português parece ainda mais imerso no projeto. Ele observa, testa, corrige e cobra. Sua relação com o elenco vai além da autoridade tática, é construída na confiança, na exigência e na lealdade. Abel entende que esse grupo tem capacidade para ser histórico, e trabalha diariamente para isso. O Campeonato Brasileiro, com sua maratona implacável, exige regularidade. Mas a Libertadores exige sangue nos olhos. É por isso que o Palmeiras precisa ser 2 times ao mesmo tempo, consistente na Liga Nacional e implacável na competição continental. Essa dualidade será o maior desafio do elenco neste segundo semestre, e também a maior oportunidade de consagração. Nos corredores da academia, os jovens da base acompanham tudo com olhos arregalados. Ver um talento como Thiago Baroni sendo blindado com uma multa de 637 milhões de reais acende uma chama de esperança nos garotos. A mensagem é clara: se você for bom, o clube vai investir em você. E isso tem um impacto imenso na formação dos novos talentos, que passam a se sentir parte real do futuro da instituição. Veiga, aliás, já se tornou espelho para muitos deles. Sua trajetória de superação, sua dedicação silenciosa durante o período afastado, e agora sua volta determinada, tudo isso é exemplo. O meia transformou a dor em motivação, e a ausência em aprendizado. Agora, volta ao campo mais maduro, mais inteiro, mais pronto do que nunca para liderar o time em busca de novas glórias. As expectativas são altas, e a responsabilidade também.
O Palmeiras de 2025 não é mais um projeto em construção, é uma realidade em constante evolução. Com um elenco profundo, reforços qualificados, um técnico brilhante e uma torcida fanática, o clube se coloca como um dos grandes favoritos em todas as frentes que disputa. O momento de decidir chegou, e o Verdão parece preparado para isso. Se os próximos meses trarão o brilho da taça ou a frustração da quase glória, ninguém pode prever. Mas uma coisa é certa, o Palmeiras se preparou como poucos. E quando se une talento, investimento e paixão, o resultado tende a ser grandioso. A reta final de 2025 promete emoções fortes, e o torcedor pode esperar um Verdão pronto para lutar até o último minuto. No fim das contas, a história de Rafael Veiga, os reforços de peso, a gestão afiada e a liderança de Abel Ferreira se costuram em um só enredo, o de um clube que não teme os grandes desafios. Pelo contrário, parece ansioso para enfrentá-los. E quando o apito soar, o porco vai estar lá, com os olhos fixos na vitória, o coração batendo mais forte e a alma pronta para fazer história mais uma vez. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.